Bom, vou compartilhar a tela aqui então com vocês para a gente analisar aqui o bordado da Silvia. E aqui está a foto do bordado que a Silvia fez ali num material espécie ali, uma fralda, uma toalha, alguma coisa assim, num barrado, né, justamente na área, né, que é a área própria para bordar. E aqui a gente teve aqui o resultado dessa casinha de passarinho, com umas flores aqui, o galinho, tem alguns contornos. Aqui a gente percebe que deu um pequeno desencaixezinho, né? Coisinha à toa, mas esse material, né? Bordar esse tipo de material exige alguns cuidados, sim, e a gente vai falar disso aqui. Na programação, possivelmente, não tem nada para se fazer, mas a gente vai analisar também, logo ali no Wilcon, né? Que a gente tem para possivelmente melhorar a programação, mas o bordado, de um modo geral, ele está bacana, está muito bonitinho, bem feitinho, né? Bastante aqui elementos em ponto cheio, tatame, tem um sombreado aqui no passarinho, as asinhas dele, tudo perfeitinho, né? Os contornos devidamente registradinhos, só esse detalhezinho mesmo aqui na casinha, né? Que pode ter uma relação com o tipo de objeto também que foi colocado aqui, né? A gente vai analisar isso já já, né? E basicamente é isso. O avesso do bordado tá ok, não me parece que tem problema também de regulagem de tensão de fio, nada. No tradicional avesso mesmo de um bordado computadorizado, nada de especial nesse caso. Agora a gente vai para o que mais interessa aqui para a gente, que é a parte da programação. Então eu vou compartilhar a tela aqui. Como já estou com o arquivo que a Silvia aqui me mandou. Nesse arquivo, ela teve o cuidado, inclusive, de me mandar, além da programação, me mandou a arte, o qual ela usou como base de inspiração para desenvolver, né, a pedido certamente ali do cliente e tal. Ela fez, essa programação com base nessa imagem aqui, né, que aqui dá para ver que é uma imagem como se fosse uma pintura, né, de tecido, pintura sobre tela, com óleo e tal, com tinta, e a gente tem algumas nuances de cores, obviamente, tem alguns elementos, né, característicos da pintura que, obviamente, a gente não vai conseguir representar em 100% na programação de bordado, devido às diferentes aplicações da técnica em si. Mas, dentro de um modo geral, a Silvia foi bem feliz aqui na escolha das cores, os tons das cores, a interpretação que a Silvia usou aqui para fazer as flores, né, as pétalas das flores aqui. Foi bacana, apesar de ser possível interpretar de uma forma diferente. Vou falar disso já já. Aqui o passarinho, dá para perceber que ela fez o passarinho, mas virado para o outro lado. Então ela teve algumas liberdades aqui de modificar alguns elementos do desenho, né? Na verdade, o desenho me parece que ele está espelhado. Deixa eu ver se espelhando o desenho, se ele vai ficar igual. Exatamente. Ela fez a programação e já espelhou. Então, a título de comparação, eu vou trabalhar com ele invertido na horizontal, justamente para ficar melhor a interpretação aqui e as recomendações baseadas na imagem original. Bom, deixa eu colocar para redesenhar, eu vou tirar a imagem por alguns segundos aqui da tela, para a gente não focar na imagem, sim focar na programação. Esse desenho, essa matriz que a Silvia programou, está com 20 cores, então tem bastante trocas de cores aqui, dado, obviamente, aqui a riqueza de detalhes, a riqueza de troca de cores que tem na imagem, né? É uma quantidade de cores bem grande para uma máquina doméstica, por exemplo, que tem que trocar a cada cor tem que fazer uma troca, então muitas vezes tem que checar se não vale a pena juntar cores. Então, por exemplo, o contorno da casinha, estou vendo que ele é um tom de marronzinho escuro. E esse objeto aqui, ó, que é essa pecinha, ele poderia, na minha opinião, ser realizado junto com esse contorno, porque a gente reduziria uma troca de cor. Então, quem vai abordar um desenho desse, uma matriz dessa numa máquina doméstica, que não tem troca de fio automática, né? Então já vai agradecer. Então a gente reduz aí a quantidade de troca de fio. Então está aqui embaixo esse contorninho, ele poderia ser feito esse contorninho e esse objeto aqui poderia estar lá embaixo junto com esses demais contornos. Então já reduziria uma cor. Essas cores aqui, por exemplo, ó, né, essas duas cores de número 6, né, elas poderiam também estar bordando numa mesma sequência. O que separa essas duas cores é apenas esse objetozinho do meio. Então poderia ser feito
otimizado essa sequência aqui justamente para a gente ter uma redução, ó, significativa no tempo de máquina. Então, aqui eu posso colocar esse objeto para abordar depois, não vai fazer mal algum. E assim a gente poderia e reduzir aí significativamente a quantidade de repetição de troca de cores na máquina de bordar. De 20, dá para trazer aí possivelmente para 14, né, troca de cores, possivelmente, né, com muito estudo, com muita cautela, muito cuidado, né, mas acredito que dá para fazer. Mas beleza, vamos analisar agora a programação de um modo geral, colocando aqui para redesenhar devagar, lembrando, para quem está inexperiente aí na programação de bordado, eu estou usando o software Wilco Embroidery Studio para fazer a análise dessa aluna, da Silvia, que fez essa programação aqui com base nos ensinamentos do curso, né? Então, eu vou acelerar um pouquinho mais aqui para a gente ver o comportamento dessa programação que ela desenvolveu, para a gente conhecer o desenho, né, num todo, e entender aqui aonde deu um pequeno defeito, no que a gente pode contribuir para melhorar. Aqui ele está fazendo já a parte da casinha, está fazendo os objetos. Aqui a Silvia não está fazendo uso do que a gente conhece como ponto suporte, que é usado justamente para estruturar o tecido antes de aplicar definitivamente os pontos, justamente porque ela usou uma técnica que a gente ensina, que é a técnica de pontos leves, que faz uso sim do ponto suporte, mas o ponto suporte incorrido para a borda, que é um ponto suporte mais levinho, né? Não é um ponto suporte tão agressivo, justamente porque o tipo de ponto, né, ele tem um pouco mais de leveza, um pouco mais de espaçamento entre os pontos, que por sua vez acaba mostrando um pouco o fundo do tecido, e em razão desse motivo a gente acaba não colocando o ponto suporte tradicional, que é o ponto suporte tatame, né? Ao exemplo, a gente tem esse objeto aqui, tá? Só que nesse caso, né, a Silvia não trabalhou com ponto suporte nenhum. Então, nesse caso, Silvia, é interessante, em todos os objetos em tatame, principalmente que você trabalhou nesse desenho, ativa pelo menos o corrido para a borda, né? Pode colocar aqui o corrido para a borda, a margem dele você pode trabalhar com o padrão mesmo, 0,35, tá ok. E aí você coloca, por quê? Porque ele vai, inclusive, ajudar até a evitar aquele desencaixe que a gente percebeu ali na amostra, quando desencaixou esse pequeno elemento, tá? Que apesar de ser um objeto simples, um elemento pequeno, ele não tem uma estruturação através do ponto suporte. Tudo bem que o tatame a gente não vai usar, porque se a gente coloca o tatame, ele vai ficar com esses pontos em amostra, em exibição, depois que a máquina bordar, porque como é ponto leve, né, a pessoa que pega o bordado na mão e olha, ela consegue ver por entre esses pontos porque eles têm um espaçamento maior. Então, para não acontecer isso, a gente acaba substituindo aqui pelo corrido para a borda, mas tem que ter pelo menos corrido para a borda, senão o tecido ele vai se movimentar demais e acaba desencaixando muito, foi o que aconteceu ali, né? Então, coloca aí o ponto suporte corrido para a borda em todos os elementos em tatame e também em ponto cheio, né? Que a gente tem bastante elementos em ponto cheio aqui. Apesar de não ter dado problema, mas é saudável colocar, porque aí é uma matriz que vai ser bordada possivelmente posteriormente por um outro cliente, que não vai ter os mesmos cuidados que você teve com relação ao entretelamento, colocar o bastidor certinho, e o desenho vai ficar mais suscetível a problema. Então, mesmo que o seu não tenha dado problema, é saudável a gente selecionar todos esses objetos e colocar também o ponto suporte corrido para a borda em todos eles, assim como eu sugeri ali no objeto em tatame, tá? Então, beleza. Com relação às pétalas, né, sobre a questão da fidelidade da imagem, né? Ficou legal o desenho, a interpretação que você fez com relação ao tipo de ponto que você usou, as cores, ficou bacana. Eu só ia trabalhar o seguinte aqui, tá vendo que no meio dessas rosinhas a gente tem um tom mais escuro? E esse tom mais escuro, ele é justamente para representar o sombreado que a gente tem nessa parte interna aqui das rosas. Então, a gente tem as pétalas rosinha e a parte interna um rosa mais escuro. Aqui a gente tem uma área como se fosse um bege, e aqui a gente tem um bege mais escuro, justamente para representar essa profundidade que a gente tem aqui na tela, nesse caso da pintura. E no caso do bordado, a gente pode fazer isso selecionando alguns elementos, igual, por exemplo, esses dois elementos aqui, ó, e colocando, né, uma cor separada para eles, e essa cor pode ser, por sua vez, uma cor mais escura, e nesse caso seria um tom de rosa próximo ao que você trabalhou ali, porém mais escuro, para ele representar melhor essa profundidade que a gente tem ali no meio da rosinha. Claro que o ideal é trabalhar tom sobre tom. Aqui eu coloquei um rosa aleatório, né? O certo é você trabalhar
tons mais próximos. Então, trabalhar aqui nas cores para você encontrar qual é o tom mais próximo que você quer dar exatamente para esse rosa aqui. Você vai encontrar um tom que se comunique bem. É claro que isso na programação não exige tantos cuidados. O cuidado maior para isso ficar legal é na máquina de bordar, na hora de escolher o tom de linha. Não adianta você programar aqui e escolher o tom ideal, sendo que chega na máquina na hora de bordar não tem uma cor que represente essa interação entre as duas cores, entre os dois tons de rosa, né? Então, o legal de fato é fazer essa mesclagem aqui e fazer esse miolinho com um tom mais escuro. Na minha visão, é o que falta para o desenho ficar mais aí fiel à arte original. Basicamente é isso. Tá? Mas o desenho está bem legal, né? Com exceção ali da falta de ponto de suporte que você não colocou. Mas isso é detalhe, é bem simples de você fazer, mas de um modo geral o desenho está muito bem feito, tem pouquinhos pontos, está muito bonito, as cores que você usou tá bem bacana, trabalhou legal essa questão de composição aqui, ponto cheio, uma hora trabalhou o tatame para um ângulo, outra hora trabalhou o tatame para um outro ângulo, isso é bom porque dá versatilidade ao bordado, dá proteção aos pontos, ao tecido, e fica bonito, né? Fica legal, fica bem valorizado assim, então eu gostei do desenho, tá de parabéns aí. Só essas observações mesmo para melhorar. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilcon Embroidery Studio, que na minha opinião é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado, basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo!